Pessoal, dando continuidade ao nosso estudo aí em relação à administração geral, a gente tem que estar falando um aspecto fundamental aqui, que é a avaliação de desempenho, certo? De desempenho. Pessoal, quando a gente fala de avaliação de desempenho, é importante a gente compreender alguns tópicos fundamentais. Quando eu falo de remuneração de desempenho, remuneração por desempenho, se eu remunero você, quanto mais você atinge o seu desempenho, eu preciso ter dois elementos. Eu preciso ter uma meta e eu preciso ter uma avaliação dessa meta. E você lembra comigo lá de planejamento, organização, direção e controle? Quando eu falei que controle é a etapa de avaliação. Quando eu falei de controle, eu trouxe alguns elementos fundamentais aqui da função controle. Quais foram os elementos fundamentais da função controle? Que controlar nada mais é do que comparar. Comparar o quê? Comparar aquilo que foi planejado com aquilo que foi realizado. A partir dessa comparação, você vai perceber desvios. Estou fazendo uma revisãozinha rápida de controle, já que a gente está falando de avaliação. Desvios. Esses desvios podem ser desvios negativos, desvios esses que lhe afastaram do atingimento dos objetivos e das metas, e desvios esses que podem ser também positivos, que lhe aproximaram. Comparar desvios. Com base nesses desvios, você vai tomar ações. Você tem que saber isso bastante, hein, pessoal? Essas ações podem ser ações de correção, mediante normalmente a desvios negativos, que devem ser corrigidos, ou ações de aperfeiçoamento, mediante normalmente desvios positivos. Esses desvios positivos que nos geram ações de aperfeiçoamento fazem com que a gente possa ampliar, façam com que a gente possa chegar cada vez mais próximo do nosso resultado. Então, na avaliação de desempenho, eu vou procurar entender justamente comparar metas e resultados para perceber quem atingiu e quem não atingiu essas metas e esses resultados. As pessoas que atingiram essas metas e esses resultados, a gente toma atitudes de aperfeiçoamento para que elas continuem atingindo suas metas e resultados e possam ir adiante. Enquanto as pessoas que não atingiram os seus resultados, elas vão tomar atitudes de correção. E aí muitas vezes a gente vê questões que diz o seguinte: depois de uma avaliação de desempenho, se o sujeito não atingir as metas, ele vai ser demitido. Certo ou errado? Errado, né, pessoal? Por quê? Porque eu posso avaliar o indivíduo e posso, em relação aos seus objetivos, eu posso saber se ele atingiu, aqui no caso eu tenho um elemento positivo, ou se ele não atingiu, aqui nesse caso eu tenho um elemento negativo. Se esse cara atingiu, ele pode se manter no cargo ou ser promovido. E se ele não atingiu, ele pode ser realocado. Lembra quando eu falei para vocês do processo de aplicar pessoas? Não existem pessoas em locais errados. Desculpa, não existem pessoas erradas. Existem pessoas em locais errados. Então essa é a grande jogada. Ele pode ser realocado e aí sim, claro, ele pode ser demitido. Também não deixa de ser realocado, né? Está sendo realocado para fora da organização. Não, brincadeira. Demissão e realocação são elementos distintos, certo? Então você percebe que eu tenho duas atividades se depois da avaliação eu perceber que ele foi realocado, ele pode ser realocado, promovido ou mantido no cargo, enquanto se ele não atingiu, ele pode ser realocado ou demitido. Então nem sempre, pessoal, vai ser demissão se você não atingir os seus objetivos. Porque perceba, quando eu vou avaliar o que eu planejei com o que eu realizei, o meu problema pode estar na minha meta, pode ou não pode? Claro que pode estar na minha meta, porque eu posso ter uma meta muito inatingível. Importante aqui, pessoal, sempre que eu for avaliar, eu preciso pressupor uma meta clara e objetiva. Por que essa meta tem que ser clara e objetiva? Porque eu tenho que ter a possibilidade de calcular. Vou dar um exemplo de uma meta clara e objetiva: vender X reais.
vender X reais. Aí o que eu vou fazer na hora de avaliar? Vou olhar quantos reais você vendeu. Eu consigo fazer essa pergunta e saber quantos reais eu vendi. Então, quando eu falo de avaliação, eu falo de vários elementos de avaliação. Quando eu falo de avaliação de desempenho, avaliar pressupõe eu colocar uma meta, isso lá na fase de planejamento, eu monitorar durante todas as fases, e aí depois de monitorar eu comparar aqui na fase de controle. E aí muita gente vai dizer que essa avaliação de desempenho, ela vai ser dada pré, durante e pós-atividade. Pré-atividade significa dizer quando eu for estabelecer a meta, durante, quando eu estiver monitorando o atingimento daquela meta, e pós, quando eu concluir a atividade e for perceber se vai ou não vai ocorrer esse atingimento no caso da meta. Então, quando eu for avaliar desempenho, quando eu for levar em consideração a avaliação de desempenho, você tem que saber desses pontos fundamentais, certo? Você tem que saber desses pontos fundamentais, certo? Vamos lá. A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada função, de cada indivíduo em relação à sua atividade. Perceba, acompanha comigo aqui. Quando eu falo que ela é sistemática, significa dizer que a avaliação de desempenho ela tem que ter um padrão. Você lembra lá da função controle? A função controle tem que ter um padrão, e esse padrão é fundamental. Esse padrão é fundamental para que eu possa atingir os meus resultados e avaliar da melhor maneira possível. Se eu não tiver um padrão de desempenho, se eu não tiver um padrão de medição, eu vou lhe avaliar de uma forma, fulano vai lhe avaliar de outra forma, e isso vai ser extremamente prejudicial para a organização. Então eu preciso ter um padrão. Avaliar o desempenho é justamente encontrar problemas, supervisão de gerência, integração, a adequação da pessoa ao cargo. Gente, quando a gente encontra uma certa inadequação entre o que a gente planejou com o que a gente realizou, vários problemas podem ser encontrados. Não necessariamente o problema venha do indivíduo. Ele pode faltar para ele recursos para atingir o resultado, pode faltar para ele, além de recursos para atingir o resultado, pode faltar material, além desses recursos, pode faltar talvez a adequação dele ao cargo. Um exemplo muito claro é quando você tem um sujeito aí, o cara é um excelente atacante, aí o técnico coloca ele lá no meio campo e ele não desempenha uma boa função. Você percebe que o problema não é ele, o problema é a função que ele está desempenhando. Não significa que ele tem que ser demitido, significa simplesmente que ele tem que ser reaplicado, realocado, certo? Então essa é a grande jogada. Por isso que eu percebo na avaliação de desempenho. É aqui que eu vou perceber. Por que eu tenho que avaliar ou por que eu devo avaliar o desempenho? Saber se eu vou poder aumentar salário, se eu vou poder diminuir salário, perceber para quem que eu devo e para quem que eu não devo promover incentivos, que incentivos que devem ser implementados, em que medida esses incentivos devem ser implementados e como isso vai se dar. Através delas eu posso me comunicar se o indivíduo está indo bem ou está indo mal no seu trabalho. Perceba, pessoal, a avaliação de desempenho, a remuneração é uma forma de me comunicar com o funcionário, é uma forma de me comunicar com o meu funcionário, certo? É fundamental que você compreenda isso, tá? Então, é importante você saber. Se eu sei que eu estou recebendo vários benefícios, é porque talvez eu esteja indo bem. E essa é a grande jogada aqui, você mostrar para o seu funcionário que ele está indo bem, certo? Além disso,
Permitir que a gente saiba o que os subordinados precisam, o que os superiores também precisam. Avaliar é um meio para desenvolver os recursos humanos dentro de uma organização. Identificar principalmente se os empregados têm ou não têm as necessidades, têm ou não têm as atribuições necessárias para esse cargo. Em que medida os programas de treinamento estão auxiliando ou não estão auxiliando. Promover o autoconhecimento, o autodesenvolvimento desses funcionários. Obter subsídio para redefinir que perfil que eu quero, que perfil que eu preciso dentro de uma organização. Já tentei de tudo e deu errado. Será que eu não estou buscando um perfil errado? Ou será que talvez aquele cargo não precisa ser desempenhado por alguém de dentro da organização já? Isso é importante você perceber na avaliação de desempenho. Obter subsídios novamente de informação e promoção de remuneração e promoção, elaboração de plano de ações. Certo? O que é importante a gente saber aqui, só vou fazer uma apêndice aqui, que a gente está falando bastante de remuneração, tá? A gente está falando bastante de remuneração. Quando eu falo de remuneração por desempenho, pessoal, é importante que você compreenda alguns conceitos fundamentais. Na remuneração por desempenho, eu vou colocar RP aqui, RPD, que é um conceito de remuneração por desempenho. Significa dizer o quê? Significa dizer que o seu salário ele vai ser composto, não se apegue à equação em si, tá? Simplesmente tente compreender essa equação. O seu salário vai ser composto por dois elementos. Um elemento que é X, que a gente chama de fixo, certo? O elemento que é X, que a gente chama de fixo, e esse elemento vai ser somado a um elemento que a gente pode chamar de Y, que é o seu variável. Esse variável vai variar de acordo com algo. Esse variável vai variar de acordo com o algo. Esse variável tem algo para ser variado e aqui nesse caso em relação ao desempenho. Vou dar um exemplo para vocês. De uma forma de remuneração por desempenho. Um corretor imobiliário, ele existe uma certa remuneração por desempenho. Como uma certa remuneração por desempenho, Marco? Não entendi. Ele vai vender. Quanto mais ele vende, mais ele recebe, certo? Então aqui eu tenho uma porcentagem. Porcentagem, via de regra, é o que a gente chama de 6%. Então aqui eu tenho 0,06%, 0,06, aliás, multiplicado por esse Y, que é o quanto ele vende. Então aqui eu tenho o meu variável. Se eu quiser aumentar o meu variável, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, aumentar também o meu desempenho. Por isso que eu tenho aqui a remuneração por desempenho. Eu consigo, aumentando o meu desempenho, melhorar o meu salário. Aumento o meu desempenho, melhoro o meu salário. Além disso motivar o funcionário, isso também auxilia na produtividade da organização. E eu vou dar um exemplo muito claro. Florianópolis, a gente tem muitas casas noturnas, e essas casas noturnas utilizam uma estratégia muito saudável em relação à remuneração por desempenho. Eles pagam uma comissão para o garçom nas vendas daquela mesa. Dá um exemplo, você chega lá, você tem o seu camarote, você passou no concurso público, você é auditor, vai comemorar, vai encher a cara, aí você senta lá e pede a primeira champanhe. Você pediu a primeira champanhe, o garçom já vai ganhar uma comissão em cima daquela champanhe. Aí você começa a beber, começa a ficar chato, começa a ficar louco, e aí o que normalmente o garçom faria? Ia te esquecer, pô, saco desse cara, não quero nem mais olhar na cara dele. Então percebe que o desempenho da organização iria cair, o rendimento da organização iria cair, porque o garçom não estaria com você, logo não ia mais ter venda de bebida, você ia reclamar, a casa noturna é um lixo, eu queria comprar, depois que eu bebo eu fico rico, eu queria comprar mesmo, os caras não estavam me vendendo. Nesse caso, como ele tem remuneração por desempenho, ele recebe uma porcentagem da sua venda. Então é na hora que você ficar bêbado às 4 da manhã que ele vai lhe atender com mais felicidade, porque ele sabe que é ali que ele vai ganhar o mais. Isso, desce a garrafa, isso, desce não sei o que. Ele não está nem aí, cara, se você vai, como você vai pagar aquilo. Agora, se não tivesse remuneração por desempenho, tanto faz. Se eu vender 10 garrafas de champanhe ou 2,
Não vou ganhar a mesma coisa. Agora, se eu vender 10, eu vou ganhar 10 garrafas de champanhe. Se eu vender 2, eu vou ganhar sobre 2. Então eu faço sim e vou melhorar a minha forma de atendimento, certo? Então aqui é a nossa grande jogada, é onde a gente tem que compreender como que o desempenho, a remuneração por desempenho auxilia na produtividade. Além da remuneração por desempenho, a gente tem técnicas de remuneração, só para a gente bater esse papo. Técnicas de remuneração, vou dar um exemplo. Eu tenho a média salarial. Supondo que essa média salarial seja de R$1.000, para qualquer cargo, tá, pessoal? Vou dar um exemplo genérico. E se eu colocar, qual é a estratégia dessa organização aqui em cima, que se coloca acima da média, pagando para esse funcionário 1.200? Estratégia de atração e principalmente, pessoal, manutenção, porque não quero perder os meus profissionais. E se eu trabalhar por baixo, Marco? Muitas vezes a gente se pergunta isso. Se eu trabalhar abaixo dessa remuneração aqui é uma estratégia de economia, certo? Uma estratégia de custos, principalmente. Meu foco é de custos. Tá? Importante, tá? Como que a estratégia de remuneração pode alterar, no comportamento da organização, certo? Falar aí sobre as linhas básicas da avaliação de desempenho. A avaliação deve abarcar não somente dentro do cargo, mas também o alcance das metas e dos objetivos. Exemplo que ele nos deu na número 1. Eu posso dizer, pessoal, que existem as famosas pessoas de grupo. Que é um indivíduo de grupo? É um indivíduo que não só atinge os seus resultados, mas também auxilia com que os outros indivíduos também alcancem os seus. Isso é o quê? Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. Se esse indivíduo por algum motivo não alcançar os seus objetivos, mas fizer com que outras pessoas alcancem os dela, o que vai acontecer? Eu vou dizer que esse indivíduo sim teve uma avaliação positiva no seu desempenho, mesmo que ele não tenha atingido em sua totalidade aquilo que ele havia se proposto, certo? Então isso é importante de a gente também saber definir, certo? Então não somente dentro do cargo, mas também com metas e objetivos que devem ser amplamente pensados. Deve enfatizar o indivíduo no cargo e na impressão a respeito dos hábitos pessoais do trabalho, certo? Não dos hábitos. Perceba, se o cara é um bom ou um mau pai, isso importa na casa dele, para a esposa dele. Se o cara tem ou não tatuagem, isso importa para ele e não para o trabalho que ele faz. Um exemplo muito claro, o cara pode ter braço fechado de tatuagem, mas ele pode ser um excelente funcionário no cargo que ele trabalha. Então, uma coisa é o desempenho dele dentro da organização, outra coisa completamente diferente é a conduta dele fora da organização. Ah, Marco, mas existe uma certa correlação. Claro que existe uma certa correlação, mas o importante da avaliação de desempenho não é levar em consideração critérios que não tenham relevância, com o elemento de avaliar o desempenho. Pô, o cara vendeu mais do que todo mundo, mas o cara tem o cara gosta de sair à noite. Esse cara tem que ser demitido? Não, esse cara, se ele atinge os objetivos, ponto. Exemplo claro, o Romário. Se o cara continuar fazendo 3 gols, ninguém tá nem aí o que ele faz na concentração. 3 gols. Se você fizer 3 gols também, você vai ter todos os benefícios do Romário. Essa é a grande jogada. Aqui é a principal linha básica. A avaliação deve ter pertinência, deve ter relevância. Eu só vou avaliar aquilo que é fundamental para o cargo, certo? Importante, sempre eu tenho que ter uma aceitação de ambas as partes. Os dois, avaliado e o avaliador, devem considerar que vão fazer essa avaliação, certo? Não existe um elemento unilateral, certo? Eu não posso lhe avaliar sem que você aceite esse processo de avaliação, certo? Isso é fundamental de você compreender também. E a avaliação sempre, pessoal, sempre deve ter como objetivo melhorar o processo, melhorar a organização, aumentar o desempenho, certo? Sempre que eu falar
com o conceito de avaliação, eu tenho que ter a noção de que ele tem que melhorar a produtividade do indivíduo dentro da organização. Eu não posso ter uma avaliação que não vise a melhora, que não vise a otimização da produtividade do indivíduo dentro da organização. Não tem o porquê de eu avaliar alguém, de eu avaliar um indivíduo, se eu não tiver a intenção de fazer com que ele seja melhor dentro da organização. Certo, pessoal?